Boa noite, a graça e a paz de Jesus. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 4. Efésios, capítulo 6, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-lo na disciplina e na admoestação do Senhor. Queridos, hoje vivemos uma época muito difícil para a educação dos filhos. Eu duvido que um dia os nossos pais e avós imaginariam que o governo diria que ninguém nasce homem ou nasce mulher, e que essa decisão seria tomada pela criança. Ninguém imaginaria que há tempos atrás, que as várias recomendações da mídia e da sociedade seria dizendo que não devemos criar menino como menino ou menina como menina, mas esperar que a criança faça a sua própria escolha. Existe uma doutrinação muito pesada contra as nossas crianças, seja pela escola ou pela mídia, pois é mais fácil para eles doutrinar a criança do que um adulto que já tem a sua formação dentro dos princípios, dos valores cristãos. Por isso, cada vez mais, nós devemos nos atentar ao que a palavra de Deus nos ensina sobre a criação dos filhos, sempre sabendo que nós cristãos seremos a minoria, estaremos indo contra a cultura. Há um preço a ser pago se nós queremos educar os nossos filhos conforme a fé cristã nos pede. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos algumas formas negativas de educar os filhos, métodos contrários à palavra de Deus e outras formas positivas de educar os filhos de acordo com a palavra de Deus. Antes de entrarmos na exposição do verso lido, gostaria de fazer algumas observações em relação ao pai, a figura masculina. Eu costumo dizer que nós estamos vivendo a pior geração de homens da história. Homens covardes, homens frouxos. Muitos já não cumprem mais o seu papel de sacerdote no lar. Já não realizam mais o culto doméstico, tampouco param para ensinar a Bíblia para sua esposa e seus filhos. Muitos homens têm abrido mão disso. E algumas mulheres têm tomado essa posição. Infelizmente, se os homens assim não fazem, felizmente as mulheres fazem. E nesse quesito, que bom que elas fazem. A grande maioria dos pais, os homens, deixam toda a educação para a mãe. Quando chega em casa, eles arrumam 1001 atividades para fazer, desde assistir TV, Netflix, jogar videogame, entre outras programações. Sem contar que aqueles, além de trabalhar o dia inteiro, nas poucas oportunidades que eles têm para ficar com a família, eles vivem procurando o que fazer fora de casa. Existem esses, entre outras tantas programações que ele procura. E são inúmeras as situações. E feitas essas observações, vamos à exposição do verso 4 do capítulo 6 de Efésios. Antes precisamos lembrar que Paulo, após se dirigir nos versos anteriores aos filhos, agora ele se volta aos pais, em particular ao pai, no masculino, embora com aplicação também às mães. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira. Veja quão justas são essas admoestações. Aqui, essas admoestações foram dirigidas aos pais, segue bem perto e dirigida também aos filhos. Embora seja verdade que a palavra pais às vezes inclua as mães, como lá em Hebreus 11, 23, assim como irmãos, pode incluir também irmãs. Entretanto, as instruções aqui, colocadas aqui pelo apóstolo Paulo, se aplicam primeiro aos pais, mas também às mães. E o fato de, no versículo 1, Paulo empregar o termo mais comum para pais, parece indicar que aqui no verso 4 é precisamente o significado
masculino. E as razões por que o apóstolo se dirige especialmente a eles pode indicar o fato, como eu falei anteriormente, deles serem cabeças de suas respectivas famílias, que principalmente repousa a responsabilidade da educação dos filhos. Vejamos então o primeiro ponto negativo. O primeiro ponto negativo, que um pai ele ir ao filho por excesso de proteção. Os pais e também as mães vivem tão dominados pelo medo de que algo de ruim aconteça com os seus filhos, que procuram cercá-los de todos os lados. Não façam isso, não façam aquilo, não saiam daqui, não vá para lá, a ponto desse processo de mimo chegar ali no seu clímax, de onde quase podemos ouvi-los dizer a seus filhos: não se aventurem ao entrar na água, até que tenham aprendido a nadar. No entanto, eles devem nadar. Por certo que as crianças elas precisam ser advertidas sobre os grandes perigos. Por outro lado, uma pequena parcela de riscos é necessária para o desenvolvimento físico, moral e espiritual da criança. Além do mais, a atitude superprotetora dos pais tende a privar as crianças de confiança e a infundir nelas o ânimo propício à ira, especialmente se forem comparadas com outras crianças que não recebem esse tratamento especial. Então, esse excesso de proteção é o primeiro ponto negativo que nós estamos observando aqui hoje. O segundo ponto negativo é o favoritismo. Isaac favoreceu mais a Esaú do que a Jacó. Rebeca preferiu a Jacó. Os tristes resultados de tal parcialidade são bem conhecidos. E esse é um perigo, principalmente, quando se tem mais de um filho. Às vezes o pai ou a mãe prefere gostar mais de um filho do que o outro. E o que pode gerar o quê? Ciúmes, muitas vezes, entre os irmãos. É um perigo muito grande, como eu falei, principalmente para aqueles pais que têm mais de um filho. E esse exemplo de Isaac com Esaú e de Rebeca com Jacó é um exemplo muito propício para o que eu estou falando aqui hoje, de uma preferência de um e de uma preferência de outro. E aí o resultado a gente sabe quando nós estudamos essa história. Não foi nada bom, não foi nada agradável. Um terceiro ponto negativo é por desestímulo. Mostremos, por exemplo, um exemplo de vida. Quando a criança chega para o pai e para a mãe e fala: papai, vou estudar com dedicação para ser um médico. Ou talvez um advogado, um professor, um mecânico, um pastor, ou qualquer aspiração que a criança deseje. E a resposta do pai simplesmente é essa: você bem que poderia se esquecer disso. Tal coisa jamais acontecerá. Quem nunca escutou isso? Acho que muitas pessoas já escutaram isso dos seus pais um dia, esse desestímulo. Ou talvez por condições financeiras, proibindo muitas vezes o filho até de sonhar com alguma coisa, com algum sonho que ele tenha de determinada coisa. Cada criança, porém, ela é única. Ela tem sua personalidade, ela tem os seus sonhos. Nenhuma criança é igual à outra. Um outro ponto negativo é por não reconhecer o fato de que o filho está crescendo e, portanto, ele tem o direito de ter suas próprias ideias e que não é necessário que seja uma cópia exata de seu pai para ter êxito na vida. Muitos pais querem escolher a profissão do filho, querem escolher a faculdade que o filho deve cursar, querem até que eles imitem eles próprios em alguma escolha. Ou alguma coisa que ele é, ou alguma coisa que muitas vezes ele nem conseguiu ser. E muitas vezes nessa frustração de não ter conseguido algo, querem descontar nos filhos, querendo que o filho siga aquilo que ele quer. Existe muito isso. Fora aqueles que não respeitam nem o casamento do filho, né? Querendo interferir em tudo nos relacionamentos dele com a esposa ou com o marido. Existem muitos pais assim, que querem interferir em tudo e que parece que querem os seus filhos todos os dias na casa deles. É claro que é muito importante visitar de uma maneira contínua ali os seus pais,
todos os filhos devem fazer isso, mas os pais precisam entender que os filhos casam, que os filhos têm suas responsabilidades e que eles vão constituir família. E isso atrapalha muitas vezes até no próprio casamento do casal. Porque muitas vezes você se acostuma tanto com os filhos, eu vejo relatos de pais, que quando o filho casa, o casal não consegue nem viver mais junto como casados. Não consegue nem ter mais aquela intimidade, aquele amor de casal. Porque eles se acostumaram tanto com aquele filho, com aquela filha, que eles acabam deixando até de ter sua vida de casal. Esquecem como era no início, antes deles terem o filho. Um outro ponto negativo é por negligência. No conflito entre Davi e seu filho Absalão, a falha era somente de Absalão? Não foi também Davi parcialmente culpado por negligenciar o seu filho? Davi foi um péssimo pai para Absalão. E existem pais que não ligam para as dúvidas dos filhos, fazem de conta que eles nem existem, desconsideram a vida deles. Isso também é causa de ira na vida de um filho. Desconsiderar o filho, não dar atenção, deixar de exercer o seu papel de mãe, é fazer como Davi fez com Absalão, que tem um exemplo tão negativo na criação do seu filho Absalão. Um sexto ponto é pelo uso de palavras ásperas e por crueldade física direta. Muitos pais têm prazer em demonstrar o peso da autoridade da sua força superior. Repreendem os seus filhos e dão severos castigos físicos. E isso chega a tornar até um hábito na vida deles. E você encontra, por exemplo, inúmeros registros nos tribunais, cheio de casos de incredulidades contra meninos, contra meninas e até bebês. Tem pais que só falam com seus filhos através de palavrões. Vivem amaldiçoando os filhos com palavras. Não só os filhos pequenos, mas os adultos também. E olha que eu estou falando aqui de pai cristão, que dentro de casa toma essas atitudes com os filhos. Não sei como, mas de cada 10 palavras que ele dirige ao filho, 5, 6 são palavrões, são palavras ásperas. Essa é uma maneira negativa também. Essa é uma maneira de trazer ira na vida daquele filho. E o interessante é que Paulo, após fazer esse confronto negativo, ele nos traz agora pontos positivos. Primeiro ele mostra o lado negativo de não irar aos nossos filhos, os filhos, e agora ele vai nos trazer pontos positivos. Eu vou destacar 4 rapidamente aqui para os irmãos. Em primeiro lugar, os pais devem cuidar da vida física e emocional dos filhos, mas criai-os. No original, a palavra criar quer dizer nutrir, alimentar. As crianças, elas precisam de segurança, limites, amor e encorajamento. Os filhos não precisam só de roupas, remédios, teto e educação, mas também de afeto, de amor, de encorajamento. E eu te pergunto nesta noite, você tem demonstrado amor para com os seus filhos? Você tem encorajado os seus filhos nos sonhos deles? Você tem dito muitas vezes para os seus filhos que você o ama? É bom muitas vezes para um filho escutar de um pai que ele o ama, que ele o admira de alguma maneira. É bom muitas vezes elogiar os filhos em muitas atitudes que ele tem. Claro que com cuidado quando a gente fala de elogio, mas é bom se ele tem uma atitude correta, seja com colegas, seja na igreja, seja em qualquer lugar que seja. É muito importante que você, como pai, diga palavras elogie o teu filho, diga palavras diferentes, diga palavras de que você o admira, que você o ama tanto. É importante também com as palavras expressar esse amor, não só com atitudes, mas também com as palavras. Em segundo lugar, os pais precisam treinar os filhos por meio da disciplina. A palavra disciplina no original, ela tem um sentido de treinamento por meio da disciplina. A disciplina pode ser meio amarga às vezes, e às vezes ela traz regras,
traz normas, recompensas e, se necessário, muitas vezes castiga. Só pode disciplinar, fazer discípulo, quem tem domínio próprio. Que direito tem um pai de disciplinar um filho se ele mesmo precisa ser disciplinado? E esse treinamento, ele tem uma reação automática no filho, de modo que quando o pai chama, ele vem. Prontamente ele escuta aquele pai. Existem pais, por exemplo, que querem obrigar os seus filhos a não usarem drogas. Mas o sujeito ou a sujeita é alguém entregue ali à bebida ou a outros vícios. Fica difícil você pedir para o seu filho não fazer alguma coisa se dentro de casa você age de maneira contrária com outros vícios. Tem pais que pedem, por exemplo, para os filhos obedecerem os avós, mas nem eles mesmos respeitam seus próprios pais. Existe também isso. É complicado você pedir algo de alguém se você em casa não dá exemplo. Tem pai que pede para o filho respeitar a mãe, mas dentro de casa ele é um monstro com aquela mãe. Tem mãe que pede para o filho respeitar o pai, mas ela não respeita o seu marido em nada. É complicado. Então, primeiro, para disciplinar, eu preciso dar um bom exemplo. E Cristo fez isso. Em todos os exemplos, enquanto ele esteve aqui em terra, tudo que ele falava, ele fazia. Ele dava o bom exemplo. Então, para cobrar um filho, ou disciplinar um filho, é importante que você, acima de tudo, dê um bom exemplo. Porque só assim você vai conseguir chamar a atenção do teu filho, e só assim o teu filho vai escutar a tua disciplina, a tua correção. Em terceiro lugar, os pais eles precisam encorajar os filhos através da palavra, na instrução, a demonstração, quer dizer, na educação verbal. É educar eficazmente por meio da palavra falada, seja de ensino, seja de advertência, seja de estímulo. Se houver apenas advertência, os filhos ficarão desanimados. Se houver apenas estímulos, eles ficarão mimados. E esse equilíbrio entre advertência e estímulo é fundamental para a educação dos filhos. Os filhos devem começar desde pequenos a distinguir entre o que é certo e o que é errado, segundo o que Deus fala de acordo à sua palavra. Eu lembro de um exemplo que nunca saiu da minha cabeça. Meu pai morreu quando eu tinha 9 anos, mas certa vez eu lembro que eu estava brigando com minhas irmãs. E eu ameacei bater nas minhas irmãs. E ele me repreendeu dizendo que aquela foi a primeira e a última vez que eu levantaria a mão para uma mulher. Aquela repreensão dura naquele momento me ensinou muita coisa até hoje, que eu coloco em prática, de que como homem eu jamais devo levantar a mão para bater numa mulher. Aquilo ficou marcado. Uma outra instrução que eu lembro muito foi quando eu tentei pegar uma moeda de 5, 10 centavos na época. E aí, escondido, para comprar algum doce, alguma bala, sei lá, coisa às vezes que criança faz. E ele me chamou a atenção, dizendo que eu deveria pedir para ele, ou para minha mãe na época. Porque ele falava para mim, quem rouba 5 centavos, rouba 5 milhões. Então, qual a diferença? Então, até hoje, eu nunca esqueço, apesar dele morto fisicamente, eu nunca esqueço dessa repreensão, desse exemplo dele, através da palavra de Deus. E em quarto lugar, os pais são responsáveis pela educação cristã dos filhos. No Senhor. A expressão do Senhor revela que os responsáveis pela educação cristã dos filhos não são o Estado, a escola, nem mesmo a igreja, mas os próprios pais. Claro que essas instituições, Estado, igreja, escola, têm suas responsabilidades na educação de uma criança. Mas sobre a economia divina, sobre o que Deus quer, os filhos pertencem, antes de tudo, aos pais. Por trás dos pais está o Senhor. Ele é o mestre e administrador da disciplina. A preocupação básica de um pai e de uma mãe não é apenas para que seus filhos se submetam a Ele, mas que cheguem a conhecer o Senhor, a fim de obedecê-lo de todo o coração.
Os pais devem se preocupar mais com a lealdade dos filhos a Cristo do que qualquer outra coisa. Até mesmo mais do que com a saúde, com o vigor, com o brilho intelectual deles, com a prosperidade material, com a posição social, ou com que não sofra grandes tristezas e infortúnios. A maior preocupação do pai, claro que tudo isso é importante. Quem é pai sabe, quem é mãe sabe disso. Mas é se o teu filho, de fato, está honrando, está adorando ao Senhor. Esse é o ponto crucial da educação cristã. É conduzir o coração dos filhos ao coração do seu Salvador. Esse é o grande desafio de um pai cristão. Os pais devem ler diariamente a Bíblia com seus filhos no culto doméstico. Os pais devem exigir que seus filhos leiam a Bíblia. Os pais devem fazer perguntas da leitura do dia. Eu lembro também do meu pai, que quando criança ele reunia eu e as minhas duas irmãs todos os dias para ler a Bíblia, para orar e para a gente fazer, e ele deixava livre para a gente fazer perguntas sobre a leitura que foi feita e para a gente falar coisas que tinham acontecido até no nosso dia a dia. Isso me marcou muito. E graças a Deus hoje eu não estou em muitos caminhos errados. Primeiro, claro, porque a graça de Deus me salvou, mas muito pelo que o meu pai e pelo que a minha mãe me ensinaram dentro da palavra de Deus. Se não fosse a graça de Deus, se não fosse os ensinamentos dos meus pais, talvez eu estivesse aí. Foi oferecido de tudo, desde drogas a qualquer tipo de bebida, mas graças a Deus eu nunca aceitei, porque eu sempre lembrei dos ensinamentos dos meus pais. E se um pai ele não puder responder adequadamente a uma pergunta de um filho ou da esposa em casa, ele pode pedir ajuda de um pastor local ou de um irmão mais velho, mais experiente, que tenha mais conhecimento da palavra de Deus. Não é vergonhoso se você como pai, se você como mãe, não consiga naquele momento dar uma resposta ao teu filho. Se os pastores, pastor Wagner, pastor Neto, os pastores aí, existem tantos dilemas teológicos, porque você que está ali ensinando o teu filho não vai ter alguma dúvida, algum dilema teológico. Mas a igreja está aí, o pastor local está aí, os pastores locais e os irmãos mais velhos, com mais idade, que têm um conhecimento maior para te ajudar no momento de alguma dúvida que você tem em relação com o ensinamento bíblico, ou seja, para tua esposa, ou seja, para um filho teu. E aí eu te pergunto nesta noite, você tem educado o seu filho de acordo com a palavra de Deus? Ou você tem terceirizado a educação do seu filho? Muitos pais fazem isso hoje. Deixa a educação dos filhos, muitas vezes, para que a igreja somente faça, para que a babá que cuide ali faça. E nos poucos momentos, como eu falei anteriormente, que você tem com o teu filho, você inventa 1001 atividades para que você não tenha contato ali com o filho. E o maior, irmãos, o maior investimento que um pai pode fazer em um filho não é uma poupança financeira, não é na escola, não é na faculdade, não é em um bem material, mas é em ensinar o filho no caminho do Senhor, um caminho de salvação e vida eterna. Eu estive pensando muito nisso, principalmente depois que eu recebi a notícia da gravidez da Fernanda, de um filho. A gente pensa 1001 coisas. Pensei, meu Deus, em que escola eu vou colocar? Será que um dia eu vou ter condições de pagar uma boa escola cristã, de educação clássica? A gente ainda desenha o tipo de educação que quer. E será que eu vou poder fazer isso? Será que eu vou poder fazer uma poupança para um dia ir para uma faculdade? A gente pensa em tudo isso. E isso não é errado. Quem é pai, quem é mãe sabe disso. Nós devemos nos preocupar. Ainda mais sabendo das escolas públicas, muitas delas, infelizmente, do que elas têm ensinado. Então a gente se preocupa com essa questão. Mas depois eu fiquei pensando, eu fui criado numa... Eu não era rico financeiramente, até hoje não sou. E estou indo para a vida pastoral, peço a Deus por isso, dificilmente vou ser rico. Os pastores sabem como é essa vida. Quando você tenta seguir um ministério pastoral de maneira correta, dificilmente você vai ser rico. Mas eu fui criado de uma maneira mais pobre, de uma maneira mais humilde, mas meus pais me deram a educação cristã. E isso foi o suficiente. Não tive condições de estudar numa escola particular, mas aprendi muito da palavra de Deus
e me livrei de muitas coisas que poderia ter feito, como eu falei anteriormente. Então Deus confortou meu coração de que Ele supre as nossas necessidades. Foi a palavra de quarta-feira passada do pastor Wagner, que na sua riqueza, o nosso Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. Foi uma palavra que falou muito ao meu coração e que trouxe paz à minha vida em relação ao filho que a Fernanda está esperando que vem. Eu vou ter que criar, e o principal é criar nos caminhos do Senhor, e Deus vai acrescentando as coisas de acordo com as nossas necessidades, nem mais, nem menos. Esse é o maior investimento. E que tipo de pai você tem sido? O que desperta a ira do seu filho? Você tem sido um pai que desperta a ira do teu filho, ou você tem sido um pai e uma mãe que ensina o teu filho de acordo com a palavra de Deus? Caso você esteja irado com o seu filho, ou irando o seu filho, que a partir de hoje você se arrependa diante de Cristo e passe a ensinar o seu filho no Senhor. Agora, se você tem ensinado, de acordo com a palavra de Deus, que Ele te capacite ainda mais, que derrame ainda mais a tua graça na tua vida. Sabemos que cada dia está mais difícil, como eu falei no início. Existe uma doutrinação muito grande para cima das nossas crianças. Está muito difícil. Se não é a misericórdia de Deus, se não é a graça dele em nossas vidas, e se nós não temos essa humildade de pedir a Deus para que Ele nos dê força para ensinar os nossos filhos, dificilmente a gente vai conseguir. Mas independente, meus irmãos, da situação que nós venhamos a viver, a tendência é que tudo piore. Mas nós sabemos que temos um Deus que cuida de cada filho, de cada uma aqui. Nós sabemos que tem um Deus que supre todas as necessidades. E um Deus que nos dá condições, dentro das nossas limitações, que somos pecadores, a criar no caminho do Senhor os nossos filhos. Para fechar, eu quero deixar aqui um texto que se encontra lá em Deuteronômio, capítulo 6, do verso 4 ao 7. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Vamos orar para estar encerrando. Senhor amado Deus, soberano, Criador dos céus e da terra, te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Senhor, temos vivido momentos tão difíceis. São vários os ataques contra as nossas crianças, uma doutrinação terrível, seja da mídia, seja do governo, seja da educação, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a enfrentar essas dificuldades, esses ataques com a tua palavra. Não com tantos métodos que existem por aí, mas com a tua palavra, pois a tua palavra é poder. Senhor, neste momento, se algum pai tem irado o teu filho, Senhor, que venha se arrepender, que venha agir de acordo com a tua palavra, com amor, porque é esse o papel de um pai. Se algum pai tem insistido e tem achado cansativo o fato de ensinar o teu filho nos caminhos de Deus, sabendo de todas essas dificuldades, que o Senhor venha encorajá-lo, que o Senhor venha enchê-lo com teu espírito, dar força para que ele continue na caminhada de educar os filhos no caminho do Senhor, para que lá na frente eles não se esqueçam e não se desviem dos teus caminhos. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, suprido todas as nossas necessidades. Assim nós te agradecemos, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém.